Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Meus cumprimentos, senhores pais, senhores educadores, senhoras educadoras, a todas as pessoas que estão neste momento nos acompanhando nesta atividade promovida pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitonoye do Brasil. Muito obrigado pela participação de todos e de todas. Eu quero agradecer também ao preletor Luiz Gomes, que é o superintendente das atividades dos educadores, por esta oportunidade, mais uma oportunidade para estudarmos juntos, e hoje este tema tão interessante que nos faz refletir para respondermos a seguinte pergunta: o eu que separa é o mesmo eu que une? Que eu será esse? Que separa, mas também que pode unir. Então, vamos entender esse eu. E para compreendermos isso, nós vamos iniciar aqui com um relato que está no livro A Verdade da Vida, é o volume 25, Educação na Prática, do mestre Masaharu Taniguchi, parte 1. Então, neste livro, na página 89, que é o capítulo 4, está descrito este relato da jovem Sumiko. O capítulo 4 tem o seguinte título: Questões referentes à educação baseada no materialismo. Então, a jovem Sumiko, ela conta que, criança ainda aos 8 anos de idade, vinha caminhando pelo bosque e, de repente, ela teve uma percepção quando estava observando as árvores, as folhas novas, o verde viçoso das plantas. Ela teve a percepção de que todo aquele ambiente e todos aqueles seres, aquelas vidas, era a mesma vida que ela. Todos faziam parte da grande vida infinita do universo. Então vejam que Sumiko, aos 8 anos de idade, teve essa percepção. Interessante que nós adultos, às vezes, pensamos que as crianças não percebem certas coisas, não compreendem certas coisas. Ao contrário, elas conseguem perceber muito melhor do que nós a sua própria natureza divina,
a nossa natureza divina. As crianças têm essa percepção muito melhor do que nós. Então, ocorreu esse despertar com a Sumiko. E o mestre Masaharu Taniguchi, então, nos coloca que as crianças, em seu estado natural e livre, elas apreendem a verdade de que o ser humano é filho de Deus, muito melhor do que nós adultos. E, por intuição, elas apreendem esta verdade. E também neste livro, A Verdade da Vida, volume 14, agora, o mestre vai falar dessa percepção que ocorre com a intuição. Ouçam o que ele escreveu. A intuição, esta misteriosa faculdade extrasensorial, que propicia inclusive o estado de inspiração, é necessária para todas as pessoas de quaisquer ramos de atividade e é indispensável principalmente para religiosos, educadores, músicos, poetas e artistas em geral. Sem essa faculdade extrasensorial, pessoa alguma poderá alcançar grande desenvolvimento ou realizar uma obra verdadeiramente grandiosa. E ele completou ainda: o verdadeiro educador é um profeta que orienta os educandos sob inspiração. Vejam que lindo, né? Para nós irmos compreendendo essa questão do eu que separa, é o mesmo Deus, mesmo eu que une. Então, a jovem Sumiko, que teve essa percepção naquele momento da sua infância, observando a beleza da natureza, com o passar dos anos, chegou aos 13 anos, jovenzinha, e parece que essa capacidade de perceber a sua natureza divina foi esmaecendo, foi embotando. E Sumiko passou a questionar essas percepções que ela teve quando ainda criança. E o mestre Masaharu Taniguchi, também ainda no livro A Verdade da Vida 25, ele fala dessa educação materialista, que provavelmente essa educação materialista fez com que a percepção de Sumiko fosse se embotando. Por quê? A educação materialista, ela inicia lá no século XIX, com a primeira Revolução Industrial, e ela traz, né, no seu bojo a questão de você formar seres humanos para serem bons operários, para trabalhar na indústria como autômatos com modelos repetitivos para fazer a indústria avançar. A gente observa nos filmes do Charlie Chaplin esses movimentos que ele critica, né, das pessoas que foram formadas para serem produtivas, serem eficientes e atender às questões econômicas da época. E por que isso atingiu Sumiko? Porque isso foi levado para a escola, para a sala de aula. A sala de aula tornou-se o lugar para formar essas pessoas, né, que fossem ser produtivas para a indústria. E todo o currículo escolar e a forma de colocar os alunos numa sala de aula, que vigora até hoje, foi o que foi formando as pessoas, criando-se um padrão, né, um padrão para todas as pessoas, como se todos nós fôssemos iguais. Não se capta que cada ser é um ser único, um ser diferente. Né? Não se captava e não se capta ainda em muitas questões. Então, assim, Sumiko teve a sua percepção intuitiva embotada. E ela começou a se perguntar, né? Vamos ler aqui no volume 25 as perguntas que Sumiko começou a fazer para si mesma. Como podemos saber que o ser humano é realmente filho de Deus e que sua vida está ligada à infinita vida cósmica? Com que finalidade nascemos neste mundo? De onde viemos e para onde vamos?
Que nos acontecerá depois da morte? E etc, e etc. E ela fez perguntas para suas professoras. Depois ela foi para a escola de formação de professores e os seus professores nessa escola de formação também não lhe davam resposta. E assim Sumiko foi ficando decepcionada. Ela ia para a sala de aula como professora, precisava ensinar os alunos o amor ao próximo, a prática da lealdade, da bondade, mas ela não entendia por que ela precisava ensinar o amor ao próximo, amar o próximo, praticar a bondade. Ela perdeu o rumo da vida, a percepção, não sabia mais por que educar. Então Sumiko deixou de ser aquela criança dócil que, ao observar a natureza, teve a percepção da sua natureza divina. Então, o que acontece aí com Sumiko? Nós podemos observar que há duas partes, digamos assim, da Sumiko. Aquela que teve a percepção da natureza divina ainda criança, e a outra que depois, na fase de jovem, depois adulta, já não tinha mais essa mesma percepção, essa mesma docilidade. Então, podemos dizer que uma dessas partes, ela se refere à mente do Filho de Deus, a criança dócil, né, como Sumiko apresentou, percebendo a sua natureza divina. E chamamos a essa mente de lógica simétrica. Isso é um termo usado na psicanálise. O psicanalista chileno Inácio Mate Blanco utilizava esse termo, que é de acordo com a função do cérebro, a lógica simétrica e o lado direito do cérebro. A função do lado direito, que é a função das emoções, da criatividade, da intuição, da facilidade com as artes. Então, é o lado que percebe o belo, que se maravilha com as coisas da natureza, como Sumiko se maravilhou quando observando as folhas verdes, viçosas, novas, que ela e aquelas folhas e aquelas plantas eram a mesma grandiosa vida infinita do universo, né? Essa é uma visão do ser que não é carnal, mas é um ser espiritual, filho de Deus. E a outra percepção, que é chamada também, de acordo com a psicanálise, refere-se ao lado esquerdo do cérebro, que é a assimetria, no qual predomina a razão, a racionalidade, a eficiência. E aí, com a razão, nós começamos a questionar as questões, não é? Como começou a fazer Sumiko. Será que eu sou mesmo filha de Deus? Será que sou mesmo parte dessa grande vida? De onde viemos para onde vamos? Então, é a racionalidade que faz com que a gente questione, né, todas as questões da nossa própria existência, como começou a fazer Sumiko. Predomina, então, a visão materialista do ser humano, que realça as diferenças, separa, suscita comparações, né? E que foi preparando o ser humano na época da Revolução, do início da Revolução Industrial, para ser o operário produtivo daquele momento, daquela época, daquelas atividades econômicas, e depois os seres humanos foram sendo preparados para outros momentos e para desenvolver as outras atividades econômicas das épocas, não é verdade? E assim, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos orienta da seguinte forma, que essas duas partes, elas na verdade constituem a natureza humana. Ambas são imprescindíveis, né? Elas são próprias do ser humano, fazem parte da natureza humana. Tanto a simetria, lado direito, como a assimetria, lado esquerdo, fazem parte, elas são necessárias.
Por quê? Vamos ver aí. O professor Masanobu Taniguchi, nosso supremo presidente da Seicho Noye, ele nos faz compreender isso de uma forma interessante. Ele faz uma analogia do nosso lado direito do cérebro com a natureza e o lado esquerdo com a cidade, com a vida urbana. Então, vamos entender isso dessa forma, que a gente vai entender melhor o funcionamento dos lados direito e esquerdo do nosso cérebro e a importância de desenvolvermos conjuntamente ambos os lados, porque até então nós estamos desenvolvendo predominantemente o lado esquerdo, o lado da razão, da eficiência, né? E por isso ele compara com a cidade. Então vamos entender. Por que lado direito e natureza? Porque na natureza os processos são contínuos. A gente consegue acompanhar os processos. Por exemplo, as estações do ano. Então, nós vemos a continuidade desse processo. Temos a estação da primavera, que chega com as temperaturas mais amenas, é o momento do desabrochar das flores, das árvores novamente se revestirem de verde, e nós vamos identificando essa estação com as transformações que acontecem na natureza. Primavera, daí vem o verão, as temperaturas aumentam, né? O sol esquenta mais, nós vamos ter novas espécies de vegetais desabrochando, produzindo alguns alimentos que são produzidos na estação do verão, e vamos identificando também com a observação da natureza. Primavera, verão, outono, as temperaturas voltam a esfriar, as folhas começam a se tingir de folhas avermelhadas, alaranjadas, amarelas, porque vão secando com as temperaturas mais frias, e muitas árvores ficam despidas das folhas, né, das folhas verdes. E depois chega o inverno, quando as temperaturas são ainda mais frias. Em algumas regiões do nosso planeta neva, em algumas regiões a geada, como nós observamos aqui no nosso país, o Brasil, que temos as 4 estações, né, nas várias regiões. Então, esse processo contínuo nós podemos observar pelo lado direito do nosso cérebro. Da mesma forma, o dia e a noite, que continuamente vão decorrendo com as horas, a noite escuro, os processos que acontecem, os animais. Daqui a pouco já vem a madrugada, os passarinhos começam a cantar e o dia vai amanhecendo. Então, esses processos contínuos são importantes para o desenvolvimento da nossa compreensão através do nosso cérebro direito. E temos aí também os processos em que nós acompanhamos a produção dos nossos alimentos, o plantio, a germinação das sementes, o cultivo, a colheita. Isso é observado através da natureza. Por isso que o professor Masanobu Taniguchi compara o cérebro direito com a natureza, né? E no mundo natural, as coisas estão relacionadas e apoiam-se mutuamente. Vamos ouvir, vou trazer aqui o meu canto e louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, na página 53 e 54, que ele vai justamente colocar essa questão, que na natureza tudo é uno e tudo se relaciona em apoio mútuo. E então diz assim: vejais que os gansos e o céu não podem ser separados. O céu e as montanhas e os rios não podem ser separados. As montanhas, rios e mares são inseparáveis. Todos os seres vivos e a terra são unos. Não vejais a vós mesmos como um simples corpo físico insignificante. Os seres humanos não podem existir sem as montanhas e os rios. Eles não existem separados das terras e dos mares.
Eles e todos os seres vivos, todos juntos ali coexistem. Em outras palavras, todos os seres vivos, montanhas e rios, e terras e mares, são vossas extensões. Eles são uma parte de vós, eles são a vossa totalidade. Então, neste texto do Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, nós podemos compreender, inclusive através dos estudos da ecologia, como é que tudo na natureza está relacionado. Tudo é uno. Então, vejam, quando chove nas montanhas, as águas das chuvas correm pelos vales, formam os rios, as nascentes, e esses rios transbordam-se de nutrientes e carregam esses nutrientes para o mar. E lá desaguam no mar com esses nutrientes para alimentar também os seres vivos que vivem ali no mar. E visualizando o que acontece, por exemplo, no nosso país, o Brasil, com a Amazônia. A Amazônia tem o período das chuvas. Esse período vai do mês de novembro ao mês de março, de um ano até o início do ano seguinte. As chuvas caem torrencialmente nesses meses. E isso, evidentemente, faz elevar muito o nível das águas dos rios, imagine do rio Amazonas. E essas águas extravasam pelas margens e vão interrelacionando com a floresta. Parte da floresta fica sob as águas. E ali os peixes e outros animais aquáticos vêm para acasalar, colocar os seus ovos, procriar. Eles se alimentam das folhas que caem das árvores, das sementes que caem das árvores e fazem também com que essas sementes se distribuam pelo terreno, por toda a extensão da floresta, fazendo com que as plantas, depois que as águas baixam, novas árvores começam a brotar, começam a nascer. Então, aí é um processo em que a gente observa que tudo está relacionado e que tudo e todos têm uma relação de ajuda mútua. E aí o rio Amazonas, que se torna ainda mais caudaloso do que ele é, quando ele chega e deságua no mar, uma tonelada imensa, não só de água, mas de nutrientes que são carregados para os animais, para a flora e para a fauna marítimas. É grandioso a gente assistir esses documentários que nos mostra essa inter-relação entre a vegetação, a água, as chuvas, os animais marítimos, as aves, enfim, tudo está relacionado. Então, na natureza tudo é uno. Não existe a fronteira entre o eu e o outro. Já na cidade é diferente, não acontece dessa forma. Na cidade nós estamos separados por muros, não é verdade? Por paredes, cada um na sua casa, cada um no seu apartamento. Vivemos meio isolados. Muitas vezes as pessoas comentam: eu não conheço meus vizinhos, porque cada um fica na sua, já não tem mais aquele convívio que até algum tempo, muitos anos atrás, quando as pessoas ainda conviviam mais perto da natureza, nas zonas rurais, havia esse convívio harmônico entre os vizinhos e tudo mais, que hoje a gente já não tem mais esse convívio. As crianças já não podem mais brincar na rua, né? Então, essa vida da cidade, ela prioriza a eficiência, a racionalidade, a busca pelo trabalho, a busca por fazer cada vez mais, pelo ter, pela preocupação de pagar as contas. Essa é a vida que nós estamos levando. E isso faz com que predomine o funcionamento do nosso cérebro esquerdo. E aí nós temos um desequilíbrio entre o funcionamento dos dois hemisférios do nosso cérebro. Portanto, nós da Seichonoye estamos aí buscando, através da educação da vida, como trabalharmos
né, também para desenvolvermos o cérebro direito e buscarmos reequilibrar esses dois hemisférios. Vejam que, de acordo com o ensinamento da Seicho-no-ie, o hemisfério direito é aquele que se refere à atividade da mente do Filho de Deus, existente naturalmente na mente de todo ser humano. Né? Lembram que Sumiko, ainda criança, já tinha essa mente. Né? Observou a natureza e sentiu que era a filha de Deus, que a sua natureza é divina. Né? É a expressão do sentimento de que eu e o outro somos um. Não só eu e o outro ser humano, mas todas as vidas, todos os seres. E esse pensamento, esse sentimento, ele supera, né, o lado esquerdo que domina, que separa, né, e essa sensação de que nós não temos uma ligação profunda com nada neste mundo. A cidade nos separou, nós temos a sensação de que nós somos separados, nós somos seres unos, né, com tudo e com todos os seres. Essa a sensação de que nós temos vivendo nas grandes cidades. Daí a pergunta: o eu que separa é o mesmo eu que une? É o eu que vê as diferenças, que faz comparações, que suscita as divergências? É o mesmo eu que, pela visualização da imagem verdadeira, faz com que nós percebamos a unidade que existe entre nós. Por exemplo, vamos buscar a palavra que hoje nós falamos, empatia, né? Que busca, na verdade, aquilo que converge. Ao invés de buscarmos aquilo que nos separa, que diverge, que traz o conflito, que nos dá a sensação de que cada um é um e cada um que viva a sua vida, e não temos o apoio e a aprendizagem mútua. Então, através da visualização da imagem verdadeira, nós vamos conseguir novamente visualizar essa unidade. Então, por exemplo, para buscarmos as questões que convergem, nós, na Seicho-no-ie, nós reverenciamos a vida. Então, nós vamos buscar com outras entidades, com outras filosofias religiosas, aqueles que também defendem a vida. E nesse aspecto, a Seicho-no-ie fez uma parceria alguns anos atrás com uma ONG chamada SOS Mata Atlântica para reflorestarmos com as espécies da Mata Atlântica uma região ali em Ibiúna, onde temos a nossa Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo que considero grandioso é o exemplo que o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-no-ie, nos traz, quando ele, né, vamos lembrar aqui, o terceiro pilar doutrinário que fundamenta o ensinamento da Seicho-no-ie, de que todas as religiões emanam da mesma grande vida universal. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, ao invés de ir buscar diferenças entre as religiões, ir buscar as coisas que às vezes causam conflitos, brigas, a minha religião é melhor do que a tua, a minha diz isso, a tua diz aquilo. Não. O mestre nos dá um exemplo grandioso quando, através desse pilar doutrinário, ele vai buscar a convergência entre as religiões, entre o cristianismo, o budismo, do próprio Yogananda, da filosofia yogi, e ele vai buscar também das organizações religiosas, da Associação Unity dos Estados Unidos, e nós vamos ter oportunidade de estudarmos junto com ele, né? Por exemplo, nos volumes da Verdade da Vida, nós temos o volume 11, na qual o professor Masaharu Taniguchi traz para nós o ensino do Gênesis à luz
no ensinamento da Seichonoye. Então, a convergência entre a Seichonoye e o cristianismo. Ele traz para nós no volume 30, o Sermão da Montanha, que está em Mateus, a convergência com o ensinamento do cristianismo, com as palavras de Jesus, que no Sermão da Montanha nos ensina a orar, ensina a dizer Pai Nosso, que somos filhos de Deus, da mesma forma que ensina a Seichonoye, nos ensina a agradecer quando Jesus vai repartir o pão, quando Jesus vai proporcionar uma cura. Ele inicialmente já agradece ao Pai, porque ele tem certeza que a oração já foi ouvida, e nos ensina também a orar através do agradecimento. Então, o mestre Masaharu Taniguchi, ele busca a convergência. Ele escreveu também o livro Verdade e Saúde, que traz para nós o ensinamento da yoga, que converge com o ensinamento da Seichonoye. E da mesma forma, ele escreveu também Ciência da Oração, A Chave da Provisão Infinita, que são textos que ele foi buscar na convergência com as organizações religiosas que pertencem à Associação Unity dos Estados Unidos, que tem como expoentes a senhora Stella Terreman e também Fillmore, né, citados nesses livros. Então, é de fundamental importância nós compreendermos isso, que esse é o eu, né, que separa, mas é o eu que também vai unir através dessa convergência das coisas comuns que existem entre nós, né? Então, a partir dessa visão, o modo de viver, o modo de educar, né? Educação da vida, Seichonoye, passa a ser um modo que nós nos vivificamos uns aos outros. Crescemos juntos, ao passo que aquele outro modo que nos distancia não nos ajuda a crescer. Pensamos que crescemos separados, mas não estamos crescendo, porque estamos divergindo. Mas quando convergimos, estamos crescendo juntos. E daí passamos a viver de acordo com o nosso eu verdadeiro, de acordo com a nossa natureza divina. E a educação? Então, qual o papel fundamental que a educação vai exercer nessa questão de procurarmos reequilibrar o funcionamento dos hemisférios do nosso cérebro? Então, a educação da vida nos traz, né, a questão de que a educação não deve entulhar conhecimentos, mas extrair a capacidade infinita que está dentro de todas as crianças, de todos os jovens, enfim, de todas as pessoas. Mas ao extrair essa capacidade, ela vai fazer com que a gente perceba que cada criança, cada ser é um ser especial, um ser único, que como teve Sumiko quando encantou-se com a natureza e percebeu a sua própria natureza divina, o ser filho de Deus. Assim as crianças. Então, a educação da vida conclama pais e educadores para jamais tolherem essa capacidade imaginativa e a capacidade de maravilhar-se que as crianças têm com todas as coisas, né? Com todos os fatos, elas se encantam, desperta a sua curiosidade. Lembram-se que o mestre colocou aqui no livro A Verdade da Vida 14, né? Essa capacidade extrasensorial que propicia, inclusive, o estado de inspiração necessária para todas as pessoas de quaisquer ramos de atividade e é indispensável para religiosos, educadores, etc. E na página 186, ele fala o seguinte, escreveu o seguinte: como é importante cultivar o espírito de admiração e veneração à misteriosa força da vida. É desse espírito que nasce o amor ao próximo, o amor aos animais e às plantas, a religiosidade, as descobertas e as invenções científicas que marcam a história, as grandes filosofias, as sublimes obras de arte e até o êxito nos negócios.
Observem, êxito nos negócios. Nós poderíamos pensar, negócios são coisas do cérebro esquerdo, a racionalidade, né? O pensamento exato para realizar os negócios. Mas até para os negócios, o mestre está dizendo que a capacidade intuitiva, que a inspiração, que a capacidade de maravilhar-se é necessária também para realizar os negócios. Por quê? Porque o nosso cérebro direito, que é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério que vai promover a criatividade em todos os aspectos da vida. Também os negócios precisamos ser criativos, assim como em todas as facetas. Por exemplo, os laboratórios de pesquisa não são só as ciências exatas, né? A química, a física, a matemática, mas a inspiração, a imaginação, a criatividade são necessárias para que, dali daquelas experiências, alguma coisa importante para a humanidade seja criada. Então, o mestre coloca para nós como é importante cultivar o espírito de admiração e veneração à misteriosa força da vida, né? É importante que nós compreendamos isso para irmos trabalhando o desenvolvimento do nosso lado direito do cérebro. Então, a educação que vinha sendo tratada dessa forma de cima para baixo, criando seres competitivos que são medidos apenas pelas notas, pela sua produtividade, pela sua eficiência, passa agora a propor que a educação seja feita na forma de aprendizagem cooperativa, mudando-se até a posição dos móveis dentro de uma sala de aula, para que os alunos, ao invés de estarem enfileirados, possam se reunir em grupos, auxiliando-se mutuamente, assim como se auxiliam os seres na natureza também, né? Aprendemos a serem solidários, a respeitar a diversidade tão rica dentro de uma sala de aula, né? Diversidade de culturas, de religiões, o respeito à diferença e trazer a inclusão, né? Promover a inclusão. Assim, a educação da vida. E para nós irmos já tendo alguma conclusão, eu trouxe também um autor que é um filósofo indiano e educador, Krishnamurti, com uma questão que ele converge com a educação da vida. Quando ele escreveu assim no seu livro, A Educação e o Significado da Vida, ele fala da reeducação. A educação consegue-se com a transformação de nós mesmos. Temos de nos reeducar. Assim, sempre a educação da vida está orientando. Reeducar-se para educar. Então, a transformação consegue-se com a transformação de nós mesmos. A educação consegue-se com a transformação de nós mesmos. Então, todo esse aprendizado, toda essa postura nova mental, nós conseguimos com a nossa reeducação. Observando, né, tudo aquilo que aconteceu com a Sumiko, desde a sua infância, e que depois deixa de ter a percepção, através da docilidade, da compreensão da sua unidade com todos os seres, com todas as vidas, por causa de uma educação que veio pautada na questão da necessidade de desenvolver a indústria, digamos, naquela época. Bom, voltando, né, nós colocamos a questão da Sumiko e falamos várias vezes a docilidade de Sumiko, quando ainda criança teve a percepção de ser filha de Deus, de ser una com a grande vida. Quem é que nos orienta para isso? E buscamos aqui a convergência com o ensinamento do Cristo, com o ensinamento de Jesus. Quando ele fala em Mateus, capítulo 19, versículo 14, deixai vir a mim as crianças, não as impeçam,
pois o reino de Deus pertence aos semelhantes a elas. Aqueles que não tiverem, não recebem o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. E não é o reino um lugar, mas é dentro de nós. Então, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, que não é semelhante a uma criança, não vai entrar nesse reino, da imagem verdadeira. Então, termos a docilidade da criança. Não perdermos a nossa capacidade de maravilhar-se com as coisas da natureza, com tudo o que acontece ao nosso redor, passando a perceber os ciclos da natureza que passam por nós. E com essa correria da vida de hoje, com essa busca da eficiência, da produtividade, da racionalidade, nós perdemos de vista. Deixamos que predominasse o cérebro esquerdo, perdão. E assim nós agora, então, precisamos novamente desenvolver o cérebro, nosso lado direito do cérebro. O professor Masanobu Taniguchi trouxe para nós os clubes da Seicho no Ie. 3 clubes. E esses 3 clubes, eles nos proporcionam essa oportunidade de nós desenvolvermos também o lado direito do nosso cérebro. O clube do artesanato, que é onde nós vamos usar a nossa criatividade, extrair a nossa potencialidade criativa, vamos nos emocionar criando objetos, brinquedos, enfim, coisas importantes, necessárias, a beleza, trabalhando com a beleza dos objetos, das cores, das texturas, criando objetos importantes para nós. Da mesma forma, o clube da horta orgânica. Ele vai nos trazer não só a oportunidade de termos alimentos mais saudáveis, mas de nós estarmos em contato com a natureza e justamente observarmos este ciclo, estes ciclos do plantar, do germinar a semente, do cultivar e do colher, observando a relação, da sementinha na terra, de receber os nutrientes da terra, água da chuva, depois brotar e receber a luz do sol, porque tudo está relacionado, tudo é uno. Depois cultivamos, colhemos e vamos nos alimentar desta planta. Então, essa observação dessa unidade nós podemos ter oportunidade de fazer através da horta orgânica. E também depois o clube da bicicleta, que além de nos proporcionar a oportunidade de nos movimentarmos, porque estamos levando uma vida muito sedentária, muito no carro, muito no sofá, muito na televisão, e vamos nos movimentar e, ao mesmo tempo, proporcionar a proteção ao meio ambiente, evitando emanar gás carbônico de automóveis na atmosfera, cuidando do nosso ar, cuidando das nossas plantas, enfim. Então, essa questão de nós desenvolvermos o lado direito do nosso cérebro, ela é fundamental para nós nos voltarmos novamente a essa vivência, com todos os seres, com todas as vidas, sentirmos esta unidade. E a Seicho no Ie trouxe para nós também, mestre Masaharu Taniguchi, uma prática de suma importância, uma das 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie, que é a meditação Shinsokan. E através da meditação Shinsokan, também vai nos proporcionar o desenvolvimento do nosso lado direito do cérebro. Quando nos sentamos em postura de meditação, nos conectamos com a grande vida do universo, estamos proporcionando o desenvolvimento do nosso lado direito do cérebro. A religiosidade, a espiritualidade, a criatividade, o centro das emoções, tudo isso é de fundamental importância para a humanidade. Daí, a educação da vida nos proporcionou
né, essa reflexão. E agora nós vamos, então, para concluirmos, realizar a prática da meditação Shinsokan. Vamos iniciar, então, a prática da meditação Shinsokan. Convido a todos e a todas para se colocar sentados na extremidade da cadeira, unir os calcanhares, colocar os pés para baixo da cadeira, ficando na ponta dos pés. Vamos manter a coluna ereta, as palmas das mãos justapostas, com os polegares na altura do nariz, quase tocando o nariz. Vamos ficar com as mãos levemente abertas, como se coubesse um ovinho de codorna dentro delas. Os olhos permanecem fechados até o término da prática, quando eu disser fim da meditação Shinsokan. E vamos, mesmo com os olhos fechados, mentalizar que eles estão levemente voltados para cima para desfranzirmos as rugas do centro da testa. A mente alegre. Eu vou conduzir essa prática através do livreto Meditação para Contemplar a Deus, Shinsokan e outras orações. Então, vou permanecer com os olhos fechados, abertos, para acompanhar aqui a leitura do Shinsokan básico, do livreto, e os senhores, as senhoras, então, com os olhos fechados, na postura de meditação, acompanham mentalmente as palavras da oração. Então, vamos iniciar com o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano do infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Assim, mentalizando, contemplemos os atributos de Deus, que em forma de luz nos envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus,
estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos aqui referidos: a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. Vamos iniciar agora a respiração combinada com a mentalização. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das mãos postas, que são como uma antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser, preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos plenificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado. E então mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Agora, cada um por si, estamos em silêncio, vamos mentalizar, retornando às frases iniciais. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. Em silêncio, cada um por si.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação Shinsokan. Podem abrir os olhos, desfazer a posição de oração e assim nós finalizamos a nossa atividade deste dia de hoje, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos juntos, estudando, orando, através da prática da meditação Shinsokan. Desejo um dia, momentos de plena felicidade para todos os senhores, senhoras, educadores, pais, jovens, todos os que nos acompanharam nessa atividade, neste momento de hoje. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira, em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Data 19 e 20 de novembro de 2022. Informações: WhatsApp 11 5014 2253 e e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado!